Então eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Eu convido a todos que estão nos assistindo também pelo YouTube ou pelo Facebook, e venham nos visitar. Você que está assistindo, vem aqui fazer parte dessa comunhão que é muito boa aqui na Santa Maria, IPI de Santa Maria. Tem sido uma bênção aqui a comunhão com os irmãos, por isso venham, né? No dia 2 de março, teremos aí o nosso aniversário, então você já está convidado para participar conosco. Rua Padre Priuli, número 39. Oi? São Paulo, capital. É porque como estamos internacionais, né? Então... Mas amém, irmãos. Graças a Deus por esses momentos. É interessante, né, estar aqui, né? Temos poucas pessoas, mas como está gostoso, né? Está aqui cantando, louvando a Deus. E realmente a palavra do Senhor é certa. Onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei. E o Senhor está aqui com cada um de nós, nos abençoando, nos ouvindo. E é muito gratificante para mim estar aqui, irmãos, e compartilhando da palavra. E o tema deste mês, como nós já falamos, é a palavra. É o nosso tema deste mês. Então nós vimos já em 1 Pedro enviando sua carta e consolando aqueles que estavam estudando e vivendo a palavra. E nós hoje vamos continuar, irmãos, vamos falar do apóstolo Paulo enviando sua carta a Timóteo. Nós vamos estar pensando e compartilhando dessa palavra, né? 2 Timóteo capítulo 3, versículos do 10 ao 17, nós vamos estar lendo. E o tema aqui nós estamos falando é a palavra de Deus. Essa palavra, irmãos, que vai fazer a diferença e faz a diferença nessa igreja e com certeza em nossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 10 em diante até o 17. O nosso versículo central deste mês, irmãos, está em Amós capítulo 8, do versículo 11 e 12, que é assim: está chegando o dia em que mandarei fome pelo país inteiro. Todos ficarão com fome, mas não por falta de comida, e com sede, mas não por falta de água. Todos terão fome e sede de ouvir a mensagem de Deus, o Senhor. E esse dia já chegou. Não, eu li primeiro Amós, capítulo 8. E esse dia já chegou, irmãos, onde pessoas querem ouvir a palavra, a genuína palavra de Deus, e muitas vezes não estão conseguindo, não estão ouvindo a palavra, a verdadeira palavra do Senhor. Mas é interessante, irmãos, nós que somos da igreja há muito tempo, e se alguém pergunta para cada um de nós, o que é a palavra de Deus? A resposta é muito simples. Eu gosto muito do Catecismo Maior de Fé de Westminster, onde existem 196 perguntas e respostas a respeito da Bíblia, e onde nós aprendemos muito com a mensagem do Senhor. E a pergunta número 3 é essa: o que é a palavra de Deus? Porque o nosso tema é a palavra, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que muda vidas. Mas o que é essa palavra? Então, irmãos, uma resposta muito gostosa que eu gosto muito de meditar é: as Escrituras Sagradas, o Antigo e o Novo Testamento, são a palavra de Deus, a única regra de fé e prática. Irmãos, isso é muito importante nós termos em mente e vivermos essa palavra. A única regra, singular, de fé, somente uma fé. E prática, somente uma prática, aquela que essa palavra ensina para nós a cada dia, durante todos os dias da nossa vida. Ela que nos guia e nos mostra a verdade, a libertação, aquilo que nos faz seguir em frente. E em 2 Timóteo capítulo 3, irmãos, a partir do versículo 10, deixa eu ver se eu passei direto. Vamos ver esse texto e meditar nesse texto, que Paulo ele dá avisos e conselhos para Timóteo. Está escrito assim na palavra do Senhor: mas você tem seguido os meus ensinamentos,
a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida. E tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu nas cidades de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições eu sofri. Porém, o Senhor me livrou de todas elas. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Até aqui. Amém. E vemos, irmãos, então, avisos e conselhos do apóstolo Paulo para Timóteo. Eu gosto muito, irmãos, de meditar quem era Timóteo. Timóteo era um jovem pastor que Paulo discipulou e que ele conhecia a palavra de Deus desde criança por causa da sua mãe e da sua avó. Elas ensinaram todo o caminho para Timóteo. Só que é interessante que nós observando, vamos perceber que ele se converteu realmente quando ele tem esse encontro com Paulo. E isso é algo para nós pensarmos muito seriamente. Mas eu venho à igreja há tanto tempo, como meus filhos que estão aqui, nasceram na igreja praticamente. O Jonas, para os irmãos terem uma ideia, que é o meu filho número 2, eu deixei a Dani lá no hospital ganhando ele, fui para a igreja e fui tocar ainda na igreja, na mesma hora. Nasceram na igreja, mas é preciso sempre, irmãos, não somente conhecer as Sagradas Escrituras, mas se converter. A conversão, irmãos, é o princípio de tudo, converter-se a Cristo. Quantas pessoas nós vemos que falam, o importante é ter fé. Não é o importante é ter fé, é em quem nós temos fé. E a nossa fé, ela só é válida para a salvação, como nós vimos aqui, que as Sagradas Escrituras nos dão sabedoria para dar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Isso é muito importante nós pensarmos e sabermos, porque Timóteo, irmãos, ele tinha todos os predicados, ele tinha todas as qualidades para não ser pastor. Para não ser pastor. Primeiro, ele era jovem. Segundo, ele era adoentado, ele era muito enfermo. Terceiro, ele era tímido. Tudo que não tinha nada, ele não tinha nada para ser pastor. E eu, irmãos, eu até conto muito isso na Vila Terezinha, eu me identifico muito com o Timóteo, eu tinha tudo para não ser pastor também. Na verdade, durante muito tempo eu fugi para não ser pastor. Eu senti o chamado, eu tinha uns 19 anos, e como eu fugi até os 31 anos, daí depois não teve jeito. Eu falei, Senhor, deixa eu casar primeiro, daí deixa eu casar, Senhor, o primeiro filho, daí quando a Dali engravidou do segundo filho, eu comecei a faculdade de teologia, para vocês terem uma ideia. O quanto eu demorei, e Deus teve paciência comigo, ainda bem que ele, que Deus quando ele manda, irmãos, se ele mandar com força mesmo, não dá para desobedecer não. Mas ele teve muita misericórdia de mim. E Timóteo, ele tinha todas as qualidades para não ser pastor, mas Paulo via algo nele, porque somente o Espírito Santo nos capacita para viver a palavra de Deus, para praticar a palavra de Deus, como vimos no início. Fé e prática. E somente por meio do Espírito Santo de Deus, nós praticamos a palavra de Deus. O que é importante em nossas vidas, irmãos, não é somente em nossa reunião, onde estamos aqui, cantamos louvores, temos essa comunhão gostosa, depois temos o café com Jesus, mas o importante para as nossas vidas, irmãos, é segunda-feira de manhã, é dentro da nossa casa. Como é que nós somos com os nossos filhos?
como é que somos com os nossos pais, como somos com nossos vizinhos. Tem gente, irmãos, que na igreja ele levanta a mão e chora, e é aquela coisa, mas briga com todo mundo. Os irmãos até riem, porque todo mundo conhece alguém desse formato. Né? Dentro da igreja é uma briga, mas a palavra de Deus nos mostra que a prática cristã não é essa. É totalmente o contrário. E Paulo ele escreve a Timóteo que passava por dificuldades. Timóteo estava sendo influenciado também por falsos mestres, por falsas doutrinas. E Paulo, ele fala justamente da palavra para ele ter cuidado, para não se desviar do caminho. E olha que o mestre de Timóteo era o próprio apóstolo Paulo, irmãos. Olha só, hein? Lá no século I, lá no início, lá quando o Espírito Santo tinha acabado de descer sobre os apóstolos, sobre todos aqueles que estavam reunidos. Quanto cuidado nós temos que tomar. Mas o cuidado com a palavra de Deus será a minha terceira pregação, irmãos. Hoje nós vamos ver os conselhos, porque a palavra de Deus hoje está nos aconselhando. A palavra de Deus hoje está te aconselhando. Para quem está assistindo em casa, a palavra de Deus está te aconselhando. E são 3 conselhos que eu gostaria de compartilhar com cada um de nós e para quem está em casa também. Irmãos, o primeiro conselho que nós vamos ver está no versículo 10, que é seguir. O primeiro conselho é seguir. Olha só o que está escrito no versículo 10. Mas você, falando para Timóteo, tem seguido os meus ensinamentos, a minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Vemos aqui até alguns frutos, ou o fruto do Espírito, que é o amor, a paciência, a perseverança. Tudo isso é fruto do Espírito Santo, onde ele vai escrever em Gálatas sobre o fruto do Espírito, que é no singular. Ele vai falar justamente sobre paciência, ele vai falar sobre amor, ele vai falar sobre perseverança. Mas aqui para Timóteo, nesse contexto, irmãos, ele está falando, olha Timóteo, você está vendo o jeito que eu estou vivendo, viva dessa forma também. Será que podemos falar isso, irmãos? Olha para mim. Eu tenho percebido que a Jade, a menorzinha, tudo que a gente faz, ela está fazendo também. Hoje eu estava dando almoço para ela, ela pegou um lencinho e começou... Nossa, que bonitinho. Porque ela vê fazendo. As crianças são dessa forma. Será que eu posso falar, faz do jeito que eu faço porque eu estou seguindo a palavra de Deus? Mas é para isso que somos chamados. É para isso que nós nos convertemos. É para isso. E Paulo está aconselhando seguir. Essa palavra no grego, irmão, seguir, é parekoloitessas. Uma palavra gigantesca no grego, mas eu marquei essa palavra por causa do significado dela, que ela significa acompanhar de perto, estudar de perto. Ela significa, é para ficar perto. Nós, no nosso caso, perto da palavra. Eu já falei até na pregação passada, eu vou falar novamente. Antigamente, os irmãos vão se lembrar, e eu acho que todos nós que estamos aqui falamos alguma vez. Vai numa igreja perto da sua casa. Hoje em dia já não dá. Hoje em dia nós temos que falar aqui, vai numa igreja perto da sua Bíblia. Porque de casa vai ter um monte, então totalmente longe da palavra de Deus. Vai numa igreja que pregue realmente a palavra de Deus. É por isso que Paulo está falando, segue de perto, estude de perto, olhe de perto tudo aquilo que eu estou te ensinando. É por isso que essa prática, irmãos, tem que ser dia a dia, nos momentos difíceis, como estamos passando. Passamos já, o ano nem começou direito e aqui na nossa igreja já passamos por momentos difíceis, hein? Estamos passando e coisa que você olha e não entende. Mas, irmãos, como é bom isso está acontecendo. Como é bom. Não é gostoso, não é divertido, não é legal, mas nós vamos superar tudo isso por causa da palavra de Deus. Quando nós vencermos, nós vamos falar, poxa, lá atrás foi tanta coisa, né? Nós vamos ter história para contar.
mas nós vencemos. Como o apóstolo Paulo, por tantas dificuldades também que ele passou, e passou fome, e passou frio, passou naufrágio, e a cobra vem e pica a mão dele, e depois e acontece um monte de coisa, daí ele fala, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. Irmãos, como é gostoso nós chegarmos lá na frente, igreja lotada, chegar aqui e dar o testemunho, somos mais que vencedores. Por causa da palavra de Deus que nos guiou nos momentos da escuridão, nos momentos de tristeza, nos momentos de dor, nos momentos que parece que estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nós vamos falar, a palavra, ela iluminou o meu caminho, porque a palavra é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Mas é importante nós estudarmos de perto. É importante nós seguirmos de perto, para termos perseverança, irmãos. Porque as lutas vêm, mas vêm com força, e vem uma atrás da outra. E por isso nós temos que estar pautados, nós temos que estar enraizados na palavra de Deus. Nós vamos ver que Paulo e Timóteo têm um relacionamento de mestre e discípulo. Nós vamos ver que é professor e aluno, ali passando pelas dificuldades. E Paulo mostra para Timóteo como deve ser o modo de vida cristão. Sabe como é o modo de vida cristão? Coisas básicas. O evangelho, ele sempre começa, ele se inicia com arrependa-se. Pode ver, o evangelho ele já começa assim. O próprio Senhor Jesus, quando começa a pregar, ele fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Arrepender-se. Uma pregação que é tão difícil de ouvir hoje, arrependimento. Porque ninguém quer se arrepender, irmãos. O mundo hoje ele é tão relativo que o que é pecado para a dona Lourdes, hoje para mim não é. O que é relativo? O que é pecado para a Valéria, para mim não é. Mas a palavra de Deus, irmãos, onde ela mostra que é pecado, é pecado. Onde ela mostra que é coisa errada, é coisa errada. Ponto. Não tem discussão, porque para nós a palavra de Deus é luz. E ela nos tira de toda essa escuridão que nos rodeia. Sabe, irmãos, um teólogo que eu gosto muito, chamado Eugene Peterson, eu peguei uma frase dele que eu achei muito interessante, que diz o seguinte: a vida de fé não é destinada a turistas, ela é destinada a peregrinos. A peregrinos. Não é turista, sabe? Não é aquela coisa... eu estou viajando, está tudo... Não, a peregrinos, aqueles que sofrem muitas vezes. O segundo conselho que vemos, irmãos, nesse texto está no versículo 14 e 15. É que essa palavra, ela dá sabedoria. Está no versículos 14 e 15, que diz assim: quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E, desde menino, você conhece as Escrituras Sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Então, Paulo está mostrando aqui, você conhece seus mestres. Que primeiro foi da própria família dele, a própria mãe e a avó. E depois Paulo. Ele conhece os mestres. E essa palavra nos dá sabedoria. Eu gosto muito dessa palavra sabedoria, que no grego é filosofia. Na verdade, seria sofia. Filosofia seria amor à sabedoria. Amar a sabedoria é o que nós cristãos precisamos, irmãos. Porque o mundo hoje, até no meio evangélico, no meio gospel, mostra muita estratégia de crescimento, mostra muito marketing, mas a palavra de Deus nunca foi marketing. Porque se fosse marketing, ela nunca ia falar, negue-se a si mesmo. Ela nunca ia falar, se arrependa dos seus pecados. A palavra de Deus nunca falaria, muda de vida. Ela fala, a palavra de Deus fala, para você e eu termos transformação de pensamento, transformação de vida. Arrependa-se. E quando nós nos arrependemos, quando nós meditamos nessa palavra, nós adquirimos sabedoria, vinda do próprio Deus.
E Paulo está escrevendo a Timóteo falando, essa palavra te dá sabedoria para a fé, para que em Cristo nós possamos ser salvos pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Deus. Mas nós só conseguimos isso por meio da palavra. A palavra é o que nos guia. A palavra é que é esse conselho. A palavra que é essa regra de fé e prática. O problema da regra, irmãos, é que quando nós burlamos a regra, quando nós saímos da regra, nós mesmos nos damos mal. A palavra de Deus fala, não adulterarás. Daí você vai adulterar. O que acontece? Destrói família, destrói a sua própria vida. Tudo vira um caos. A palavra de Deus fala, não roubarás. A pessoa vai e rouba. Pode ser assassinada, pode ser presa, pode acontecer um monte de coisa. A palavra de Deus diz as coisas e não é porque Deus é chato, é porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E quando nós vivemos essa palavra, e quando muitas vezes, irmãos, a palavra de Deus fala, olha, se alguém bater no seu rosto, do seu lado direito, dá o outro lado também. Não é, irmãos, para se sujeitar à agressão, tá? Mas é para fugir dos conflitos. Não é para ficar brigando, igreja. Quanta briga nós já presenciamos em igreja, falando de dentro da igreja, hein? Mas ninguém devia bater em ninguém. Lógico que não, né, Bruno? Claro que não. Jamais. Nem se fosse pai, né, irmão? Por isso, irmãos, nós não podemos fugir da regra, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra tudo isso. O que me admira, irmãos, por exemplo, na Idade Média, as pessoas não sabiam ler, as pessoas não tinham Bíblia, e o que alguém falasse, acreditava, falou. Mas hoje em dia a palavra está na mão. Em casa só eu tinha umas 5 Bíblias. Fora o celular que eu pego qualquer tradução do jeito que eu quiser. Fora na internet, então nem se fala. E as pessoas não leem a Bíblia. O povo padece por falta de conhecimento. Não busca o conhecimento. E esse segundo conselho a Timóteo, essa palavra te dá sabedoria. Por que Paulo está dando tantos conselhos nesse sentido, irmãos? Porque falsos mestres estavam fazendo a cabeça de Timóteo. John Stott, um outro teólogo que eu também... É que eu leio muitos teólogos, tá, irmãos? Então, sempre eu procuro frases deles que falam uma coisa. E essa frase é muito interessante, porque olha o que ela vai falar. Devemos permitir que a palavra de Deus nos confunda para perturbar a nossa segurança, minar nossa complacência e derrubar os nossos padrões de pensamentos e comportamento. Olha que interessante, a palavra de Deus ela faz tudo isso, irmãos. Quando lemos a palavra, ela vai falar para você, você peca, você erra, você tem vários e vários defeitos. É por isso que muito cristão não lê mais a Bíblia. Porque ela te acusa mesmo, irmão. Ela acusa. Fala, você está errando nisso. Uma das coisas mais difíceis de fazer e de viver é perdoar. Muita besteira, irmãos, nós não perdoamos as pessoas, né? De dentro de igreja mesmo falando. Na organização igreja. Quanta coisa nós já vivemos, né? Quantas vezes, eu não sei se os irmãos já viram membros querendo derrubar pastor, pastor contra membros. Sendo que a palavra de Deus fala totalmente ao contrário. Para perdoar, para amar. E nisto conhecereis que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Tudo na palavra, está tudo aqui. Quantas vezes erramos por falta de conhecimento? Então, irmãos, muitas vezes a palavra de Deus ela nos confunde. Para perturbar essa segurança que nós temos, minar tudo aquilo que nós pensamos, para que a palavra de Deus seja o nosso alicerce. Jesus Cristo realmente seja a nossa rocha. Seja a nossa rocha. E vemos, irmãos, também o terceiro e último conselho. E esse conselho é muito interessante. Versículo 16. Um dos versículos que talvez todos os irmãos conhecem de cor, que diz o seguinte: toda a Escritura. Eu quero pegar só esse pedacinho. Toda a Escritura
Paulo enfatiza a importância de toda a palavra para a vida. Toda. Porque o que mais temos nos dias atuais, e durante toda a história também, tá, irmãos? Doutrinas que são meias verdades. Você pega só metade do texto, só aquilo que te interessa. Aí o resto você joga fora. Você tira texto fora de contexto, cria pretexto, domina sobre pessoas, mas toda a palavra de Deus. Por isso que Paulo enfatiza no versículo 16: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. Só esse versículo aqui, tá, irmão, já dá um estudo gigantesco. Só esse versículo já dá um sermão muito grande. Por quê? Porque aqui vamos ver várias coisas que é para a nossa vida, para a vida de cada um de nós. Toda a palavra é inspirada e útil. A utilidade da palavra em nossa vida, ela é útil para todas as ocasiões da vida. Porque nessa vida, irmãos, vamos passar por aflições, vamos passar por dificuldades, de todos os sentidos possíveis e imagináveis. Já estamos passando. Aí o pastor poderia vir à frente e falar que vai dar tudo certo, né? Eu poderia falar isso, né? Vai dar tudo certo, irmãos, conforme a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Se for da vontade de Deus, ela vai ser essas três coisas. Mas ela é útil para todos os momentos da nossa vida. Ela é útil para o ensino. E como muitas vezes é ruim aprender, porque muitas vezes a gente tem que apanhar para aprender. Apanhar da vida, apanhar das circunstâncias. Ela é útil, irmãos, para condenar o erro. Sabe, porque tanta gente vive tudo errado, aí no fim quer que dá certo. Principalmente em relacionamentos. As pessoas levam o relacionamento todo errado, só que quer que dá certo. As pessoas nem se conhecem, ou já vai morar junto, ou já tem relações junto, e por aí vai. Aí no fim, não deu certo. Claro que não deu certo, eu já fiz tudo errado. A palavra de Deus, ela condena o erro, ela corrige as falhas. E o principal, irmãos, ela mostra o jeito certo de viver. Ela nos mostra. Eu gosto sempre dessa comparação de quando compramos um móvel, quando compramos algum eletrodoméstico, tem lá um manual de instrução. Você pega, deixa o manual aí que eu sei fazer. O quanto de peça que sobra, né, irmãos? Eu gosto muito dessas coisas. Sempre falo ela porque é o que mais tem a ver. Porque, irmãos, vai dar errado. Faz tudo errado, vai dar errado. Porque aí sobra aquele tanto de parafuso e... Por quê, irmãos? Porque não seguimos o manual. E a palavra de Deus é o nosso manual. A palavra de Deus, irmãos. Criação de filhos, está no manual de instrução. Casamento, está no manual de instrução. Tudo está no nosso manual. É só ler. O mais difícil já foi feito, que é ser escrito. É o mais difícil. A palavra de Deus levou milhares e milhares ou séculos para ser escrita. Está escrita. Nós só precisamos ler. E temos várias traduções. Eu gosto muito de indicar a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, porque é a mais simples. Não é a melhor tradução, tá, irmãos? É a mais simples de nós entendermos. É só ler. E a palavra de Deus, irmãos, ela nos mostra a maneira certa de viver. E sabe, irmãos, para encerrar, se nada disso depois os irmãos se lembraram durante a semana, só lembro de uma frase desse sermão, que é Provérbios 9:10, que diz assim: o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. É o princípio da sabedoria, é o temor do Senhor. Onde está escrito isso? Na palavra. A palavra de Deus nos mostra que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E a gente só descobre isso, irmãos, quando lemos a palavra, quando estudamos de perto a palavra, quando seguimos de perto a palavra, quando nós seguimos a sabedoria. E o princípio dela é o temor do Senhor. Que a palavra de Deus, irmãos, venha realmente transformar a nossa vida e o nosso coração. Que tudo seja para a glória dele. Oremos neste momento. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela sua palavra.
Te agradecemos porque o Senhor tem colocado luz no nosso caminho. O Senhor tem colocado lâmpada nos nossos pés para não tropeçarmos, mas que vivamos de acordo com a sua vontade. Pai eterno, que nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.